Fala pessoas, dia 7/6, quarta-feira, e oficialmente agora temos aí a informação que Câmara confirma a cassação de Deltan Dallagnol após decisão do TSE. A mesa diretora da casa declara perda de mandato com base em decisão do TSE que anulou a candidatura de ex-procurador. Pois é, então finalizaram aí o processo e ele está cassado, tá? E ele falou, vou recorrer até o fim, diz Deltan, após Câmara confirmar a cassação. Mesa da casa endossou decisão do TSE que tirou seu mandato de deputado. Está aí uma foto, né, emblemática, e vamos falar de fotos dele aqui, porque aconteceu que ele fez quase um book, né? Após cassação, Deltan Dallagnol é flagrado isolado no plenário da Câmara. Ele tá lá sozinho, mas não tem uma foto nessa, ele andando também, olhando para cima através do reflexo, uma coisa introspectiva. Tirou várias fotos para quase um book. Isso me lembra de quem? Me lembra de Jair Bolsonaro, com essa foto que ele não ensaiou, né? Realmente estava sozinho no dia, mas que ficou bastante aí marcada, né? E teve outros políticos sociais-democratas, como Kim Kataguiri, que também tentou fazer aí uma foto parecida, dizendo que está trabalhando sozinho num lugar no Brasil que é injusto e tal. E o Deltan tá, por mais que você fale assim, mas ele foi cassado, interessa ele capital político? Interessa sempre capital político, você conseguir capitalizar em cima da coisa. Você precisa de fazer uma reforma, algum projeto, você precisa na política pegar isso aí com unhas e dentes e falar, eu preciso levar isso para frente. Aí você vai falar assim, mas qual é o resultado? O que isso poderia dar a ele? O que aconteceu com a Dilma? Quem foram os principais aí nomes que fizeram a Dilma cair, né? Que deu espaço aí para a volta de uma direita e talvez uma direita social-democrata, né? Na verdade é a esquerda, social-democrata é a esquerda, mas no Brasil é o que temos. Será que é isso que pode acontecer? Porque essas, vamos dizer assim, que boa parte das pessoas vê como injustiça, vai gerando barulho e isso vai aumentando, ainda mais se o governo atual começar a decepcionar a todos. E tem muita coisa. Mas ainda temos uma briga aí, né, da questão do Centrão, ultrapassar os limites, diz presidente do PL sobre Moro e Dallagnol. Valdemar Costa Neto avalia que os ministros do STF também serão penalizados se Bolsonaro se tornar inelegível. Então ele fala do Bolsonaro ser inelegível e que o Deltan e Moro fizeram ultrapassaram os limites da lei, né? E que atacaram o Lula e vão pagar caro. É complicado, você vê que existe realmente como eu falo para vocês, eu acho que a social-democracia, tanto que o Centrão também só que é de outra escala, né? É outro ser aí, né? Mas ambos são, de certa forma, membros do sistema, né? O que tentou aí sair um pouco do sistema foi o Jair Bolsonaro, mas você viu que no final as coisas não tinham como fazer além de você realmente conversar com todos os lados. É impossível uma direita pura no Brasil, um país historicamente de esquerda, né? TSE errará se tornar Jair Bolsonaro inelegível, diz Valdemar Costa Neto. Ele aposta muito no Bolsonaro ainda, porque é um capital político muito valioso. Mas mesmo se Bolsonaro ficar inelegível, capital político ainda existirá, e talvez até mais forte. Porque na política não é nada muito exato. Você precisa saber o que faz barulho, o que pesa na opinião pública para poder usar isso mais para frente. Então acredito que Deltan, Moro vão aí, né? O Moro ainda está na mira dos caras, mas tudo isso lá na frente vai acontecer que isso vai virando uma bola de neve. Não é uma coisa simples de se fazer, né? É um passo arriscado da esquerda. STF julga nesta terça recurso de Lira contra a denúncia por corrupção. Aí apareceu essa informação, você vê o que o Lira vai aparecendo em foco de polêmicas. Primeira turma do STF decide arquivar a investigação contra Arthur Lira. Aí você já fica meio assim, o que será que aconteceu? Você pode ter certeza que quando aparecem essas polêmicas, você vê que ele teve um embate com o Lula, algumas opiniões que ele deu, aí já começa ele a aparecer aí em algumas coisas polêmicas, e aí, será que houve algum tipo de negociação? Será que houve algum tipo de conversa? Brasil é Brasil, a gente não sabe, né? Após denunciar a atuação como agente infiltrado da Lava Jato, Tony Garcia tem processos suspensos pelo STF. Ex-deputado afirmou em entrevista à CNN que recebia ordens de Sérgio Moro para atuar contra o governo do PT. Me fizeram de funcionário, e ele esculachou o Moro, falou que realmente eles pintavam o set e atacou o Moro, né? Ele fez aí várias denúncias. E o que o STF faz, né? Eles vão lá e suspendem o processo do cara. Você vê como funciona o sistema. Então, a esquerda sim está preocupada com os sociais-democratas, tá? Porque quem derrubou a Dilma não foi a direita, não foi o Bolsonaro, foi um sistema, né?
teve a ajuda da mídia. Sem a ajuda da mídia não flui. E eles sabem que vão ter muito trabalho daqui para frente, que a gente vai ver várias coisinhas hoje, pra vocês entenderem como vai funcionando a transformação da mídia em relação à esquerda, que antes eles eram perfeitos, mas você vai ver em detalhes que eu vou mostrar aqui, provar para vocês que eles estão mudando aos poucos aí a estratégia. Lula, comecei a entender que um país capitalista não pode viver se não tiver dinheiro circulando. Olha o que ele diz. Eu, que a vida inteira pensei que era socialista, comecei a entender que um país capitalista não pode viver se não tiver dinheiro circulando. E aí você vê que isso aqui é básico. Há décadas a esquerda, os comunistas estão assim. Porque eles sabem que toda vez que eles tentaram um embate direto contra países capitalistas, eles perderam. Um projeto, inclusive, da Segunda Guerra Mundial dos comunistas foi aí ver aí o NAZI de uma coisa meio híbrida. E eles foram implementando, a China implementou e faz aí o comunismo light, como alguns disseram no passado, que é um capitalismo emulado, simulado com amarras. Né? Lembra do Alibaba? Lembra do chinês lá, bilionário que sumiu? Eles dão certa liberdade, mas o Estado sempre está lá como um fantasma, presente, para não deixar as coisas saírem do eixo. E é assim que funciona o comunismo atual. Um capitalismo emulado contra um capitalismo metacapitalismo também emulado, que também tem um Estado, só que ambos agem de forma diferente, tá? Lula tenta se aproximar do agro, é vaiado e diz bobagem outra vez. Ele precisa, porque precisa fazer toda essa questão com a China, de mandar alimentos, né? Ele precisa de fazer o agro funcionar um pouco aí para sustentar toda a questão vermelha mundial, né? E Lula ainda diz, todo mundo precisa do governo, pequeno, médio e grande. Se não é o Estado a colocar dinheiro, o agronegócio não estaria do tamanho que está, com financiamento para máquinas, safras e exportações. E o pessoal vaiou ele bastante, porque não tem nada a ver. O agro ele vai com as suas próprias pernas. O Estado, na verdade, mais atrapalha com seus impostos. Lula deixa povo de fora em evento de agronegócio na Bahia. No ano passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro participou da mesma cerimônia e não restringiu o acesso dos visitantes. Por quê? Porque foi vaiado demais. Vai deixar o pessoal, não vai deixar ele nem falar. Pois é, essa é a esquerda, tá? Esquerda que, inclusive, ó, MPF pede que o governo não nomeie dentista sem experiência no IBAMA. Andréa Godoy não tem qualquer formação ambiental para ser superintendente do IBAMA. Apontou o MPF em documento enviado a ministérios. Eu te pergunto, por que não? Colocar um cara que não fala inglês no setor de exportações para conversar com o mundo, por que não uma pessoa sem experiência? O que mais tem nesse governo é isso. Falam aí, são escolhas muito importantes. Lula não queria dizer nada sobre a escolha dos seus ministérios, né? Ainda mais a secretaria, o que for. Esses caras querem pôr os amigos, tá? É a amizade pura. SUS tem fila com mais de 1 milhão de cirurgias eletivas paradas no país. Agora a gente vai ver como funciona a mídia agora. Lê isso aqui. Você tá vendo? Problema precário. Você vê o SUS, problemas. Uma coisa que você não imaginaria que a Folha falaria, né? Por que eu estou dizendo isso? Olha só, no total o Ministério pretende repassar cerca de 600 milhões aos governos estaduais e do DF. Segundo as estimativas, esse investimento deve reduzir em cerca de 45% o total dos procedimentos. O que a Folha fez aqui? Olha que interessante. Então ela pôs uma matéria negativa e lá dentro ela pôs uma positiva. Se ela quisesse ajudar o governo atual, ela colocava isso aqui primeiro. Ela fala, filas do SUS diminuirão 45% com o novo governo, que o Ministério... E depois falaria a quantidade da fila. É assim que você começa a moldar. E olha só como a mídia está diferente, não é? Repara como ela está, de uma forma bem sutil, criticando aos poucos o governo, né? Preço do gás cai menos que os outros combustíveis e pressiona baixa renda. Então você vê isso aqui, peraí, mas está caindo. Eles deveriam, né? Se você imagina que sempre foram fazendo L, eles poderiam colocar assim, o preço do gás continua caindo, apesar de pouco. Ou diferente, colocar uma matéria, uma manchete, que faz você entender, tipo, nossa, o governo está indo bem. E aí você coloca algo bem negativo. E aí como é que a esquerda reage com esse novo posicionamento da mídia habitual, né? Quando a gente acha que já viu de tudo, lemos uma legenda dessa. Como acreditar que esse jornalismo é sério? Aí diz aqui a Filó, que jornal tendencioso. E aí você começa a ver que, sinceramente, existe uma mudança aí na estrutura. Falei, nem todos serão amigos do rei. Foi o que eu falei para vocês todo esse tempo, ano passado, retrasado. Porque vai chegar um momento que não vai ter espaço para todos, né? E aí você vai falar aqui, ó, tem outra. Relatório propõe que lanchas e jatinhos devem passar a pagar IPVA, né? Aí você vê o Estadão mais uma notícia negativa, sempre um aumento de impostos, porque é a realidade.
tá aumentando imposto, mas aí tem os comentários dos esquerdistas. Ah, mas um monte de pobre aí vai se preocupar agora com IPVA de lanchas e jatinhos? Na verdade, pode ficar tranquilo, amigo, tem para todo mundo. A Haddad diz que imposto do diesel voltarão a ser cobrados a partir de setembro. E todo esse valor aí será repassado para todos os produtos, questão de transporte. E o Brasil vai ficando cada vez pior. O pessoal fez o L. Então não é só os ricos. O bom do socialismo é que ele deixa tudo muito acessível a todos, né? O acessível o quê? Se ferrar. Todos se ferram por igual, praticamente. Só não se ferra quem é do Estado. De resto, todo mundo se ferra praticamente. Lula regulamenta pagamento de bônus a auditores e analistas da Receita Federal. Aí você vê mais uma vez o governo preocupadíssimo em o quê? Taxar. Né? Então, eles aumentam até o salário da Receita Federal para não deixar ninguém escapar. Né? Então, o que eu falei para vocês, questão de correios, de compras internacionais, o que for, diesel, jatinhos, não vai escapar ninguém. Todo mundo vai pagar mais porque é necessário que o governo arrecade o máximo possível para ter o arcabouço aí mais tranquilo, para poder gastar mais, e além de alimentar a máquina para alimentar outros países. Cuba, Venezuela, Nicarágua, o que for, Argentina principalmente, né? Acabou o clima, afirmam artistas que votaram em Lula. Atores gravaram um vídeo pedindo para que a população pressione para deter destruição das políticas socioambientais. Mas olha, esse jornal aqui tem que tomar cuidado, porque o TSE ano passado falou que os artistas, na verdade, eles são quase seres mágicos. Você não pode criticá-los, né? E agora, será que pode? Alguns artistas estão aí tristes, mas eu tenho outros que não. Sabe quem tá triste mesmo? Aqui, ó, indenização inicial era de 20 mil. Após recurso, o Léo Lins é condenado a pagar 5 mil a indígena alvo de piada, tá? Pelo menos não é 20 mil, mas o que aconteceu? Em 2021, Léo Lins foi condenado a pagar 20 mil a Romildo Amandios por publicar nas redes uma piada com a imagem do cacique da aldeia Paranapuã. Ele havia sugerido dar um espelho para o cacique parar de chorar em protesto contra o uso de fantasias de indígenas. Após Lins recorrer à decisão, a justiça reduziu a indenização para 5 mil. Não é muito, mas repara, qualquer coisa que você fale aqui fora do normal, alguma crítica, alguma piada, um humorista, né? Você pode sofrer aí um processo, perder, gastar dinheiro, dor de cabeça à toa, né? O problema nem é muito dinheiro para um Léo Lins que deve ganhar muito mais, né? O problema é todo dor de cabeça e tal, né? Entenda por que o nome de Jorge Soros aparece em diversas teorias da conspiração. Bilionário de 92 anos é criador de fundação Open Society que financia causas ligadas ao meio ambiente, direitos humanos e manutenção da democracia. Por que será, né? E você vê que um jornal chega assim, manda essa notícia do nada, uma passação de pano. E eu lembro, sabe de quem? Do Enéas, no Ratinho, falando do Soros, em 1996, sei lá que ano era aquilo. E eu fico imaginando a população assistindo. O público do Ratinho, acho que 99% simplesmente ignorou completamente o Enéas ou achou que era louco. 99% chutando baixo, né? Porque muito... Só não falo mais... É 99,9% das pessoas. Não estavam nem aí para aquilo. E hoje a gente vê aí Jorge Soros ainda vivo, né? E fazendo todas essas movimentações. Olha só. Homem morre em lotérica e local continua aberto com o corpo no chão em São Paulo. Né? Uma coisa, você lê assim, você fica preocupado. Você fala, nossa, o pessoal tá meio frio, né? Mas sabe o que me preocupa? O caso aconteceu na última segunda-feira. Um homem que estava na lotérica Paraíso, que fica no bairro Jardim América, zona sul da cidade, morreu após sofrer um mal súbito. Lembra do mal súbito? Pois é, eles não pararam, né? Teve uma época aí que os bombeiros, acho que Santa Catarina, pararam de colocar mal súbito, né, nos seus atendimentos. Mas eles voltaram aos poucos. Nunca parou os mal súbitos. Mas é aquilo, né? Sem teoria da conspiração. O Globo, multa e carro apreendido. Irã quer lei mais dura para punir mulheres que não usem o véu. Aí você vê que é um país que é complicado as mulheres, né? Mas as feministas aqui não falam nada, né? E olha o comentário que esse rapaz fez aqui, se superou. Bancada evangélica curtiu. Aí eu vejo isso aqui, eu falo, como é que o cara pode relacionar cristãos com muçulmanos e falar que um cristão vai curtir o que um muçulmano faz? Já viu alguma evangélica, né, com véu? Mas é complicado. Esse é o Brasil. Isso aqui é Brasil. Explosão rompe barragem na Ucrânia e ameaça a maior central nuclear da Europa. Isso aqui... O pessoal está um chutando para um lado, para o outro, né? Os Estados Unidos dizem que destruição de represa na Ucrânia deixará muitos mortos. O governo dos Estados Unidos ainda está estudando o incidente antes de identificar o responsável. A Rússia e a Ucrânia se acusam mutuamente de terem destruído a represa. Então você fica um empurrando para o outro, né? Mas o que dizem?
A Ucrânia falam que não tem arma para destruir isso aí. Já a Rússia tem. E aí, como é que fica? A gente já sabe quem já mentiu antes em questão da guerra, né? Falou que até que não ia invadir. Enfim. Mas vamos falar um pouco sobre essa questão da população. Por exemplo, lista de países mais pobres do mundo em 2022 tem Ucrânia, Venezuela, Argentina e Cuba. Né? Você vê que o socialismo aí em todos eles é a Ucrânia em estado de guerra. Você vê como o socialismo, como eu falei no vídeo anterior, semana passada, transforma o país em estado de guerra, como se estivesse em guerra. Então você vê aí, a Ucrânia, por mais que recebe dinheiro aí dos Estados Unidos, mas está em um momento catastrófico lá. Né? Não tem energia, não tem água, tudo destruído. E Venezuela, Argentina e Cuba estão nesse nível. E falar em Cuba, escassez de tudo. Imigração recorde e inflação descontrolada. Cuba vive a maior crise desde o fim da União Soviética. Cuba nunca vi esse negócio piorar. Para mim, todo Venezuela, Cuba nos últimos anos já está... Não dá para piorar mais. Eu não sei como dá para piorar. Para finalizar, Tucker Carlson, né, ele está voltando, porque ele foi demitido da Fox e agora está fazendo vídeos direto no Twitter, porque lá tem agora a possibilidade de colocar vídeo de até 2 horas. E ele, em um dia, conseguiu 44 milhões de visualizações. Né? Você vê como é o conservadorismo lá nos Estados Unidos. Né? Enfim, parece que o Twitter realmente será a resistência e por isso cada vez mais Elon Musk será atacado. Muito obrigado pela sua presença. Lembre-se de apoiar o canal com Pix ou a compras na Amazon. Muito obrigado, a gente se fala e até mais.